Bom dia, boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Quinto ano, hoje, dia 27 aqui, nossa quarta-feira, nós iremos fazer a correção dos exercícios que eu havia pedido que vocês fizessem, né? Quinto ano, vocês têm que ter muita responsabilidade agora de fazer as atividades, tentar aprender, já que nós estamos vivendo em épocas, né, diferentes. Então vocês têm que ter bastante responsabilidade. Eu havia pedido, eu coloquei no Google Sala de Aula, né, que pedi que vocês fizessem a leitura do capítulo e que tentassem responder aqui as páginas 35, 37, 38 e 39. São poucos exercícios e são exercícios simples, mas que requerem atenção. E não é porque são perguntas simples e exercícios simples que nós precisamos fazer respostas incompletas, ruins. Nós temos que treinar sempre, construir respostas organizadas, claras. Lembre-se de uma coisa, qualquer pessoa que ler a sua resposta tem que entender o assunto que está sendo tratado. É a melhor forma de você construir a sua própria resposta. Vamos lá? Então peguem os seus livros, peguem os seus cadernos, o seu material, né? E vamos fazer a correção. Eu havia pedido que vocês fizessem esse exercício no caderno, né? Para que nós pudéssemos depois fazer as correções, né? Ver se está tudo certinho, ter espaço para isso, né? Nós temos que ter espaço, linhas e etc. Então, pessoal, vamos lá. Questão 35. Nós estávamos falando sobre o quê? Nós havíamos falado sobre a Guerra do Paraguai, né? Falamos sobre a Guerra do Paraguai, que foi a maior guerra que a América Latina aqui já viveu. O Brasil participou dela, saiu vitorioso. Só que depois do fim da guerra, nós temos uma época de crise. Nós temos uma época em que o governo de Dom Pedro II vai ficando cada vez mais fraco, sem apoio político. O povão até gostava do imperador, da princesa, mas as pessoas que tinham poder, que tinham riqueza, começaram a não gostar muito do governo do imperador Dom Pedro II. Então, vamos lá. Na página 35, pessoal, o que é essa atividade aqui? Essa atividade está perguntando sobre o assunto do texto, né? Tem o texto da página 34, aqui, tem um conteúdo aqui e tem algumas questões. Pessoal, uma questão interessante, cada país tem uma forma de governo. Cada país tem uma forma de governo, né? O que é isso? Em alguns países, quem chefia tudo, quem é o chefe é o presidente, como por exemplo aqui no Brasil, ou como por exemplo nos Estados Unidos. Mas em outros países, por exemplo, a Itália ou a Alemanha, o chefe lá não é o presidente, é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro. Tem alguns lugares que é o rei quem manda ainda, né? Na Jordânia, na Arábia Saudita. Tem alguns lugares que tem os reis, mas eles não mandam assim tudo não. Como a Inglaterra, no caso, é uma monarquia, só que ela é constitucional. Ela tem um conjunto de leis. Então vamos lá. A primeira questão é o seguinte: como é feita a eleição do presidente da República no Brasil hoje? Pessoal, como que os presidentes do Brasil se tornam presidente? É fácil. As pessoas, o povo, todo mundo aqui hoje, né? Inclusive as pessoas que não sabem ler ou escrever, os chamados analfabetos, se elas estiverem os seus documentos em dia, elas podem votar. Ah, professor, o mendigo pode votar? Pode. O mendigo, se a pessoa viver na rua, ela pode votar sim. Então todo mundo hoje pode votar. É o voto popular, né? Eleito por voto. Quem escolhe é o povo. E o voto é direto, você vota diretamente para quem que você quer escolher. Você quer qual presidente? Esse ou esse? A ou B? Então você vai lá e escolhe. É o voto
direto. E o voto, pessoal, hoje em dia, ele é secreto. Você não precisa falar, você pode falar em quem você votou, mas você não precisa falar. E quando você vai lá fazer o seu voto, é secreto, ninguém pode estar lá com você. Ah, professor, já fui com o meu pai. Sim, com os pais, com a mãe, com os avós, você pode ir, né? Com o irmão. Agora, outra pessoa desconhecida não pode ir lá e ver o seu voto, porque é secreto. Então, a eleição do presidente ocorre, né, por voto livre e secreto, né? A eleição do presidente ocorre, né? Ela acontece, pode colocar acontece por meio do voto popular, ou seja, é o povo quem vota. O voto é livre, você escolhe quem você quer e é secreto. Você não precisa falar e ninguém sabe lá na hora que você vota em quem você votou. Então, a eleição do presidente, da mesma forma que a eleição do governador, ou da mesma forma que a eleição do prefeito, é uma eleição direta, né? Você vai lá e escolhe quem que você quer, é o povo quem vota e o voto é secreto, ok? Então, quinto ano, vamos lá. A segunda questão aqui, a letra B, ela é uma resposta pessoal, né? Pergunta se você já foi ali, já acompanhou alguém, né? Olha só, você já acompanhou alguém da sua família para votar em uma eleição? Conte como foi a sua experiência. Aí no caso, muitos de vocês devem ter ido com o pai, com a mãe, viu que você tem uma sala, tem umas pessoas que ficam lá organizando a votação, são os fiscais, né? O governo escolhe as pessoas não são, elas não têm opção de ir ou não, elas são escolhidas para fiscalizar, para ver se a eleição está tudo ok. E aí você entra lá, seu pai, sua mãe, seu irmão entrega os documentos, né? Ele vai para uma cabine, tem uma caixinha assim fechada, tem uma urna eletrônica, é uma espécie de máquina, de um computadorzinho, você aperta o número do seu candidato, da pessoa que você quer votar e confirma. Então, muitos de vocês devem ter conhecido. Então, quem vota, quem escolhe o chefe político no Brasil é o povo. Vai lá e vota, escolhe em que é. E o voto no Brasil, ele é secreto. Hoje, todo mundo pode votar? Hoje, todo mundo pode votar, se tiver todo mundo ok, né? Ah, professor, o preso? Pode, o preso está preso. Inclusive, eu acho que os presos também podem votar. Eu tenho que procurar depois pesquisar isso aí. Mas, enfim, todo mundo pode votar. E é obrigatório para as pessoas comuns, né? Para as crianças até 16 anos, não precisa. E depois de 65 anos também não precisa votar. Mas para quem tem entre 18 e 65 anos é obrigatório o voto. Depois a gente vai estudar sobre isso, tá? Pessoal, passemos então para a página 37. Tem um quadro aqui chamado Proclamação da República, né? Do pintor Benedito Calixto. Vocês já devem ter... já viu um quadro, uma pintura desse Benedito Calixto? Já viu uma foto que é o Tiradentes, só o rosto dele assim, ele barbudo assim, né? Não é aquele que ele tá todo machucadão, não. É um que tá só o rosto dele assim, ó. É o Benedito Calixto, ele é um pintor muito famoso no Brasil, muito importante. Pessoal, o que essa imagem está refletindo? A proclamação da República, né? É o momento em que os militares, tá vendo que são militares? Tem uns canhões aqui, tem uns cavalos, o povo tá de uniforme, né? Então tem umas espadas. Os soldados do exército vão tomar o poder expulsando o imperador Dom Pedro I, né?
Dom Pedro II, né? Então vamos lá. Esta cena foi retratada por Benedito Calixto, que imaginou como teria sido o momento da proclamação da República. Observe a imagem e responda. Letra A. Quais grupos estão presentes nesse ato? Pessoal, você vê basicamente soldados. Não tem como perceber nessa pintura pessoas comuns, né? Então, nós temos a presença apenas de militares do exército. Na imagem, é possível notar apenas militares do exército. Na imagem, é possível notar, é possível observar, é possível ver apenas soldados, né? Só tem soldados aqui, só tem militares. Não tem vaqueiros, não tem pessoas comuns, não tem nem escravos aqui, né? É claro, já não tinha mais a escravidão, professor, é óbvio. Mas enfim, só tem soldados, né? Os cavalos, os cavaleiros, os canhões, os soldados com as espadas, beleza. Letra B. É possível identificar a presença de algum personagem que represente o cidadão comum? Não. Na pintura, não conseguimos perceber ninguém que não fosse soldados, né? E também tem um outro fator. O povo comum, as pessoas comuns, participaram desse movimento aqui de expulsão do Dom Pedro II? Não. O povão mesmo nem sabia direito o que estava acontecendo, né? As pessoas comuns, elas nem entenderam muito bem. O que? O exército está expulsando o imperador? Como assim, né? As pessoas nem acreditaram muito bem direito, né? Então, não. Olha, é possível notar pessoas comuns? Não. Pois, né, esse movimento político, esse movimento não contou com a participação popular. Quando eu falo popular, eu me refiro ao que é do povo, né? Das pessoas comuns. Nós, pessoas comuns. Então, vamos lá. E quem fez o movimento, né, foram as pessoas do exército. Pouquíssimas pessoas que não eram do exército participaram. E as pessoas comuns, mesmo o povão, não participou. Não estava entendendo o que estava acontecendo. Pessoal, vamos lá. Página 38. Atividades do capítulo. Beleza? Número 1. Corrija as frases abaixo, reescrevendo-as corretamente. Ou seja, já está falando que a frase está errada. É para arrumar, né? Vamos lá. No início, letra A. No início do conflito com o Paraguai, devido à ausência de um sentimento patriótico, ninguém se alistou para lutar a guerra. Essa frase está errada. Por quê? Aqui fala que devido à ausência. Ausência é quando não tem sentimento patriótico de amar a pátria, amar o seu país. É um sentimento de você ir lá, se alistar no exército, lutar contra o país inimigo para defender o seu país. Havia sentimento patriótico no Brasil quando começa a Guerra do Paraguai? Sim. Muitas pessoas se alistaram de boa vontade no início da guerra? Sim. Então, esta frase está errada, né?
Então, no início do conflito com o Paraguai, tomados por um sentimento patriótico, muitos se voluntariaram para lutar. Então, vamos lá. No início do conflito com o Paraguai, muitos se voluntariaram para lutar. Ah, professor, mas você falou na última aula que o governo pegava os bandidos, pegava os presos e colocava tudo na guerra. Sim, gente, é porque é o seguinte, no comecinho da guerra, ela durou 5 anos, né? Ou seja, a metade da idade de vocês, a guerra durou. No começo dela, no primeiro ano, muitas pessoas foram se alistar, né? Vamos acabar com essa... Porque assim, o Brasil foi invadido, o Brasil foi atacado, né? O Paraguai invadiu as cidades brasileiras, então ficou um sentimento, né? Nossa, eu não podia ter feito isso, vamos lutar pelo nosso país, muitas pessoas. Só que conforme a guerra não acabava, conforme a guerra se arrastava, passava 1, 2, 3 anos, e aí ninguém mais queria ir para a guerra, porque a quantidade de pessoas que estavam morrendo era muito grande. Então, mas no início sim, muitas pessoas vão lá se alistar no exército, se tornar soldado para lutar contra o Paraguai. Letra B. O curto tempo do conflito incentivou a adesão, a entrada de novos soldados que iam para a guerra por vontade própria. Acabamos de falar o que está errado, né? O longo tempo do conflito, a longa duração da guerra desincentivou, não incentivou, fez com que as pessoas não quisessem mais se alistar. E muitos que iam para a guerra iam contra a sua própria vontade, pessoal. Então vamos lá. A longa duração do conflito, estimular, né, pessoal? Você fazer a pessoa ir, né? Ah, vamos estimular a pessoa ali e tal. Desestimular é você não querer, né? A longa duração do conflito desestimulava, né, a adesão. Aderir é você entrar, você fazer parte. A adesão de novos soldados, né? A adesão de novos soldados. Que iam para a guerra contra sua vontade. E é contrariado, porque a chance de morrer é muito grande. Beleza? Então vamos lá. Letra C. Os escravizados tiveram pouca participação na Guerra do Paraguai. Essa é fácil, é mudar só uma palavra, né? Os escravizados tiveram grande... Ele fala importância ou influência? Grande participação na guerra. Nós vimos que muitos soldados se tornaram, né? Muitos escravos se tornaram soldados. Muitas pessoas brancas que não queriam ir para a guerra e tinham escravos, mandavam um escravo no seu nome, como se fosse um funcionário. Então você tinha pelotões, você tinha batalhões inteiros de soldados negros, né, pessoal? Muitos soldados. Inclusive, depois o exército brasileiro vai lutar contra a escravidão no Brasil. Vamos lá.
O Brasil saiu derrotado do conflito e o Paraguai vitorioso, quase não teve mortes entre os soldados. Né? Então, o Brasil saiu vitorioso do conflito. Vou colocar aqui para cima para dar mais espaço. O Brasil saiu vitorioso. E o Paraguai derrotado. Derrotado. O Brasil saiu vitorioso e o Paraguai derrotado. Aí eu tinha que ter colocado aqui, o Brasil saiu vencedor do conflito. Né? Derrotado. Com grande números, com grande perda de soldados. Não precisa ficar totalmente assim igualzinho, você pode mudar alguma coisa na frase, né? Porque muda, tem que corrigir ela, né? Então o Brasil saiu vitorioso, o Brasil saiu vencedor do conflito e o Paraguai saiu derrotado. Além disso, o Paraguai saiu derrotado com grande perda de soldados. Muitos soldados paraguaios morreram, a população paraguaia morreu, até as pessoas comuns das cidades morriam de fome, porque tinham que fugir das cidades, etc, etc. Vamos lá. Segunda questão. Qual é a diferença entre os sistemas de governo, monarquia e república? Explique com suas palavras em seu caderno. É fácil, pessoal, né? Na monarquia, o governo, pessoal, quer dizer arquia, né? É controlado por apenas uma pessoa. Já a república, na república, o governo é eleito, ou seja, escolhido pelo povo. Mono quer dizer um, arquia quer dizer governo de um só. Ninguém escolhe o rei é rei porque o pai dele era rei, porque o avô dele era rei, enfim, porque é rei. Beleza? Então vamos lá. Próximo conteúdo, pessoal. 3. Quais eram os 3 principais grupos que se opunham ao imperador e quais eram suas críticas, né? Vamos lá. Nós temos 3 grupos principais que criticam o imperador. Vamos lá. Os grupos sociais insatisfeitos com o segundo reinado eram, deixa eu colocar aqui, né? Eram, né, a classe média urbana que queria
maior participação política, queria votar, queria ter mais poder, e não só o imperador ter poder também, participação política. Ponto e vírgula, né? A elite agrária, os donos das fazendas, né? A elite agrária, né? Descontente com a abolição, depois que aboliu os escravos, acabou com a escravidão e não pagou os fazendeiros, eles não apoiam mais o governo Dom Pedro. A elite agrária descontente com a abolição e o exército, que queria melhores condições de trabalho, queria mais dinheiro, melhores salários, etc. e mais participação política. Essa é uma questão grande, né? Por isso que eu peço para você fazer muitas vezes no caderno. Ok, pessoal? Então, aqui eu falei dos 3 grupos, ó. Não usei palavra difícil, não. Os grupos sociais insatisfeitos com o segundo reinado eram a classe média urbana, advogados, professores, médicos, a elite agrária, agrária vem de agrícola, né? De agricultura, ou seja, os plantadores de café, os barões do açúcar, né? E o exército, são grupos sociais. Militares, fazendeiros, trabalhadores urbanos, são grupos diferentes, tá vendo? E os 3 grupos ali importantes estavam descontentes com o nosso imperador Pedro II, né? Vamos lá. Página 39. Página 39, letra A. Pessoal, estamos finalizando. Esse vídeo está um pouquinho grande, mas você pode ir pausando ele e fazendo as devidas correções, ok? Vamos lá. Página 39. Nós temos uma imagem. A imagem, pessoal, apresenta uma mulher. Essa mulher, ela é conhecida, ela é a Marie-Anne. Ela é inspirada na mulher francesa, né? Esse chapeuzinho que ela tá aqui, ó, chama barrete frígio, né? Frígio é uma região lá da Europa, da Itália, se não me engano. Barrete é o nome desse chapeuzinho, significa liberdade. Tá vendo que lá atrás tem um velho barbudo com um chapeuzinho na mão, com um uniforme de soldado, quer dizer, o exército, né? E aqui nós temos um cara de terno entregando a coroa para a República. A República representada aqui com espada, com escudo, o exército lá atrás saudando a República e aqui a coroa, a monarquia, o poder sendo entregue à República. Olha que doideira, né? Vamos lá. Letra A. Ao analisar a imagem, é possível destacar um personagem montado em um cavalo que foi importante para a proclamação da República. Quem é esse personagem? O personagem, né, é Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal, pessoal, é um título, tá? É o marechal, é o general. Eu vou colocar aqui. Marechal General, ele era chefe do exército, né? General Deodoro da Fonseca. Negrada, pega uma moedinha de 5 centavos aí e vê quem que é esse barbudo que tá na moedinha de 5 centavos. É esse cara aqui, mano. É o Marechal Deodoro da Fonseca. Quem era ele? Maior, mais importante, líder do exército na época.
Detalhe, ele havia sido considerado herói da Guerra do Paraguai pelas suas conquistas e bravura do para quê? Paraguai. Então esse cara na foto a cavalo lá com o chapeuzinho é o Marechal Deodoro, professor? É esse barbudo aqui que tá na moedinha de 5 centavos? Justamente, meus jovens. Justamente. Vamos lá. Falta só a letra B, a letra C. Nós finalizamos a nossa correção. Só apagar aqui um minutinho. É o tempo que vocês têm para copiar. Siga! Letra B. A frase abaixo da imagem diz: Glória à pátria, honra aos heróis do dia 15 de novembro de 1889. O que aconteceu naquele dia, né? A chamada Proclamação da República, o dia em que os militares expulsaram Dom Pedro II e implantaram um novo sistema político, né? A República. Então, letra B refere-se à proclamação da República. O que foi a proclamação da República, né? É fato, acontecimento, né? Acontecimento que marca o fim do segundo reinado. É quando Dom Pedro II perde o poder e deixa de governar o Brasil. Vamos lá para a última, letra C. Repare na cena à frente. Um homem de joelhos entrega a coroa, símbolo do poder da monarquia, para a mulher que representa a república. Com base na cena, você considera que o autor é a favor ou contra a república? Por quê? Pessoal, essa é uma questão pessoal, mas ela você tem que argumentar. Olha só. Ele está de joelhos, incapaz, entregando a coroa, entregando o poder, e atrás do exército, né, comemorando. Ou seja, você tem que pensar aí e responder. Então, essa é uma resposta pessoal, mas ela tem que fazer sentido, né, pessoal, ok? Pessoal, então olha só, eu creio que não vai dar. A gente vai ter o nosso encontro ao vivo amanhã. Amanhã nós teremos um novo conteúdo. Façam as correções. Qualquer dúvida, você faça perguntas lá no Google Sala de Aula, naqueles comentários, na postagem que eu respondo. Ok? Até mais, até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.